Senhor está sentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchem o templo. Serafins com suas asas cobrem o seu rosto e os seus pés. Boa noite, igreja. Sejam todos bem-vindos. Abençoado seja o nosso culto de hoje. Boa noite também para os que estão em casa. Tenham um dia abençoado, um dia de descanso, um domingo bom, né? E agora está chegando o momento de a gente louvar o nosso Deus, de prestar louvores a Ele, sempre, né? Porque Ele é sempre digno do nosso louvor. Amém? Eu queria iniciar o culto de hoje lendo um salmo com vocês, número 113. Salmo 113. Aleluia. Louvem, ó servo do Senhor. Louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-los sentar-se como príncipes, com os príncipes do seu povo. Dá um lar à estéril, e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Amém. Então esse Deus maravilhoso que nós vamos agora prestar louvor, amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar. Grande é o Senhor. O Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradar.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém, meu Deus. Sempre para te agradecer, meu Pai. Agora eu queria que nós tivéssemos um momento de reflexão sobre como foi a nossa semana, sobre o que Deus fez na nossa vida durante a semana, refletir um pouquinho sobre a nossa vida e principalmente como que vai a nossa relação com Jesus. Se você quer pedir perdão, esse é o momento. Meu Pai, sabemos que somos falhos, meu Deus. Como somos falhos. Mas Tu, meu Deus, sempre nos recebe de braços abertos, nos perdoa, meu Pai. A Sua benignidade é sem fim, meu Pai. Eu te peço perdão, meu Pai, por nossos pecados, meu Deus. Que o Espírito Santo nos transforme, meu Pai, como seres humanos melhores, meu Deus, como homens e mulheres melhores, meu Pai. Que a gente evolua, meu Pai, no Seu amor, meu Deus. Que a gente consiga entender um pouquinho mais a Bíblia, de como o Senhor quer que a gente seja, Pai. Como o Senhor quer que nós andemos, meu Pai. Nos perdoa, meu Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Irmãos, tem um texto em Mateus 6 que diz assim, sobre as preocupações da vida. Quem não for preocupado aqui, levanta a mão. Acho que é difícil achar um, né? Assim, a gente sabe que Deus provém sempre, mas, né, a nossa cabecinha de ser humano não deixa a gente ficar tranquilo às vezes. Ansiedade, preocupação, quem nunca, né? Quem nunca não teve? E essa semana esse texto, assim, eu li esse texto e na minha vida ele foi feito plenamente.
Eu fui dormir, sou professor, então assim, todo ano a gente faz uma prova na prefeitura. E esse ano eu fiquei bem colocado, mas não sei, tinha menos vagas e eu não tinha sido chamado. Tinha pego duas escolas só até abril, ou seja, em abril eu ficaria desempregado. Mais um para contar, né, para somar no bolo. Então, e é eu vou ler só um pedacinho para vocês que diz assim, deixa eu localizar aqui. Observem as árvores do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Gente, foi isso que ocorreu comigo. Fui dormir, acho, na quarta-feira passada, né? Senhor, cuida, né? Porque, assim, minha esposa está passando por um momento difícil em casa, então, assim, tudo soma, e eu falei, Senhor, cuida, porque eu sozinho não tenho condições. E descansei mesmo. E na quinta de manhã, liga uma amiga minha que me indicou para minha escola e deu certo. Então, assim, amém mesmo, de verdade, porque eu estou muito feliz, porque, gente, não tem outra palavra. Alguns deram parabéns, então, assim, obrigado, mas parabéns não é nem para mim, porque foi obra dele, tá bom? É coisa dele na minha vida, tenho certeza disso. Então, eu quero louvar e agradecer, porque foi maravilhoso. Obrigado, meu Deus. Amém? Aleluia. Então, vamos cantar na segunda canção. E nessa canção, quem quiser aproveitar para entregar seu dízimo, sua oferta, fique à vontade, amém? Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção e eu preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amém, Pai. Meus irmãos, me veio agora uma vontade muito grande de orar agora
pelos amigos que estão enfermos aqui na nossa igreja, Pai, ou que não estão aqui também hoje, que estão em casa, Pai, nossos parentes estão longe também. Eu quero orar, Pai, me lembro que agora da minha esposa, a Patrícia, Pai, do irmão Renato. Se tivermos algum irmão aqui que tem alguém, meu Pai, aqui, que não conseguimos falar agora, perda essa pessoa, que Deus vai ouvir a sua oração, amém? Pai, cuida, Pai, dos nossos enfermos, Pai, tanto aquela dor física, como aquela dor espiritual, Pai, como aquela dor psicológica, meu Pai. Cuida, Pai, o Senhor consegue aliviar essa dor, Pai, tirar esse peso, meu Deus. Dê o seu descanso, dê o nosso sossego, Pai, e outra, meu Pai, também. Sei que o Senhor também nos cura através dos médicos, meu Pai. Abençoa, Pai, dê sabedoria aos médicos, Pai, para que eles tratem essas doenças, meu Pai, com toda a sabedoria, conforme a sua vontade, Pai. Essa é a minha oração, meu Deus, em nome de Jesus. Vamos ler agora o Salmo de número 84. Vamos lá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal me encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Amém. A igreja pode se sentar agora. Chama o irmão Renan. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Graças damos ao nosso Deus por mais essa oportunidade que Ele nos reúne em torno do seu nome e para a glória do nome dEle. Quero agradecer a todos vocês que nos visitam hoje pela primeira vez. Que o Senhor muito abençoe vocês com a graça e o favor dEle e com sua misericórdia. Que alcance a vida de vocês. Tanto aqui como também quem está online. Nosso querido e amado pastor está no seu período de férias e esperamos que ele esteja descansando, aproveitando, curtindo a sua família, a sua esposa, para a glória de Deus também. Amém? Nós queremos chamar as nossas crianças, no entanto, as crianças até 3 anos. Infelizmente, a Celita não estava muito bem e ela não veio hoje. Então, por gentileza, as crianças até 3 anos podem vir aqui fazendo favor, que nós iremos orar. E eu vou pedir para a Camila, fazendo favor, fazer essa oração para as crianças até 3 anos. Paz, igreja.
Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelos nossos filhos. Obrigado, Senhor, porque nós temos a liberdade de trazê-los para a sua casa. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado, Senhor, de cada um, Pai. Que o Senhor continue nos abençoando para ensinar os teus caminhos, Pai. Nos capacite, Senhor, para ter sabedoria de como ensinar a melhor maneira, para que eles possam realmente entender o seu amor, ó Pai, e aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu pedi para o Renan, que eu queria dar uma palavra para a igreja. Infelizmente o pastor não está aqui, né? Que eles estão de férias, queria que eles estivessem aqui. Mas nós estamos voltando para o Paraná, eu e minha família, né? O Jorge. E eu não poderia deixar de honrar a vida dos meus pais publicamente, porque desde que a gente chegou aqui, eles são o nosso suporte, né, em todo momento, como pai, como mãe, como avô, como avó. E dizer que a gente ama muito eles, que a gente vai sentir muita saudade de estar todos os dias, mas nós também sabemos que Deus tem sempre o melhor para nós. E nós escolhemos tomar essa decisão, mas nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. O Jorge também quer falar um pouquinho. Paz do Senhor, igreja. Eu me recordo que numa vigília, num sábado aqui, estavam alguns irmãos, e eu orei a Deus, porque eu não sabia se na segunda-feira eu tinha emprego. E durante o período de oração, eu lembro que eu coloquei diante de Deus, falei, Deus, eu preciso trabalhar, não posso ficar um dia. Eu tenho 2 filhos pequenos, eu tenho todas as despesas que eles têm, né, as fraldas, leite. Eu falei assim, Deus, eu sei que é o Senhor que cuida de todas as coisas, é o Senhor que faz nas nossas vidas, então eu não posso ficar nem um dia desempregado. E coloquei em oração, e naquele momento, eu lembro que até o Tiago orou por mim no sábado, e ele falou que Deus proveria, que Deus que jamais viu um justo mendigar o pão. E aquilo lá entrou no meu coração, e eu coloquei de Deus. E meu amigo lá do Paraná, a gente morou lá há muitos anos, ele falou, Jorge, e aí, como você tá? Eu falei, mano, eu acho que eu tô desempregado, eu não sei ainda. Tô orando aqui. O cara falou assim, mas o que você ganha? Eu falei assim, mano, eu ganho X, e carro, gasolina, enfim. Ele falou assim, tá, mas e para você voltar, o que você precisava ganhar? Eu lembro que eu falei, Deus, se for para mim voltar mesmo, eu vou fazer uma oferta de trabalho ali, uma proposta de trabalho, que para mim ganhar um pouco mais, para mim também ter o carro, para mim também ter a gasolina, enfim, para que eu consiga ter uma vida um pouco melhor para meus filhos, lá o custo também é mais barato. E coloquei, mandei a proposta, o cara falou assim, tá aprovado. Não, nem pensou, nem ludibriou, falou assim, não, tá aprovado. Isso aí eu pago para você vir para cá. Então eu vejo a mão de Deus em tudo, eu vejo que o nosso tempo aqui foi muito proveitoso. E também, além de honrar a vida dos meus sogros, eu queria honrar a igreja, porque no momento mais difícil das nossas vidas, que era sim o nascimento dos nossos filhos, a gente estava meio que também saindo da empresa, enfim, lá em Brusque, na incerteza. E a gente viu a mão de Deus através da vida dos irmãos aqui da igreja. A gente ganhou todo o nosso jogo de quarto daqui da igreja. A gente ganhou, e sei, claro que bem materiais é o de menos, mas a gente recebeu muitas orações aqui do corpo da igreja aqui, e que nos sustentou, nos fortaleceu até aqui. Então, a gente só pediu a oportunidade para honrar a vida de cada um, que indiretamente ou diretamente nos ajudaram, e para dizer que a gente é muito grato por o tempo que a gente viveu aqui. Eu aprendi muito com os irmãos, eu queria honrar a vida do pastor Fábio, se ele estiver assistindo, porque aqui a gente realmente, como eu disse sempre para ele, a gente encontrou uma família em Cristo Jesus. A gente veio de uma igreja onde tinha 4.000 membros e era difícil ter esse relacionamento tão perto igual a gente tem aqui. Então, aqui realmente eu senti o que é permanecer numa família em Cristo Jesus. Então, muito obrigado à igreja, muito obrigado a todos. Entendeu? Amém. Por gentileza, gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em Isaías capítulo 6. Profeta Isaías capítulo 6.
Todos acharam? Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eis que viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e diz a este povo: ouve, ouve, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se convertam, e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruído, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Pai, eis a tua palavra, inspirada, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Nós acabamos de lê-la. Ela é santa, a tua palavra, e ela pertence a ti. Pai, nós lemos a tua palavra e agora, Senhor, ela também pertence a nós. E que a tua palavra, Senhor, fale, Senhor, aos nossos corações. Que a tua palavra, Senhor, irradie sobre nós, para o louvor e para a glória do seu santo nome. Amém. Esse texto veio à minha mente na nossa última reunião de oração. Jorginho acabou de falar sobre a última reunião de oração. E esse texto veio à minha mente nesse momento, na última reunião de oração nossa, que foi agora em fevereiro. E veio bem no momento em que o Fábio havia pedido para nós orarmos por aquela criança de 11 anos lá em Campinas, São Paulo, que ficou algum tempo naquele barril, um momento de muita vulnerabilidade. Aquilo trouxe um momento de constrangimento para nós. Trouxe um momento de muita reflexão para nós naquele momento. E esse texto veio muito forte ao meu coração, naquele exato momento. E principalmente essa expressão de Isaías: ai de mim, porque sou homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Então eu fiquei pensando a respeito desse texto, a respeito da minha vida, a respeito da vida da igreja, a respeito do que a palavra de Deus tem ministrado continuamente aos nossos corações, sabendo que toda a palavra de Deus, como diz Paulo ao Timóteo,
é inspirada por Ele. E ela é apta para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e para nos educar na justiça de Deus, com o fim de que todo homem, toda mulher, seja perante Ele perfeito e perfeito para as boas obras. Então esse texto de Isaías capítulo 6 é um texto bastante conhecido de alguns. Semana passada o Tiago citou ele. Quinta-feira o Fábio iniciou no estudo bíblico, falando sobre a santidade de Deus, os atributos de Deus, iniciou falando sobre esse texto. E mais uma vez Deus nos permite abrir esse texto. Nosso coração esteja inclinado para ouvir o que Deus tem para nós, através da sua palavra. Porque se Ele está repetindo esse texto, nós cremos na palavra dEle que fala aos nossos corações. Então, vamos refletir um pouco mais sobre esse texto. Nós já ouvimos esse texto várias vezes, desde criança. E me lembro muito bem que muitas pessoas dividem todo esse texto da seguinte maneira. A primeira parte, falando a respeito do louvor a Deus, porque Ele é santo, santo, santo. A segunda parte do texto, falando a respeito da reação de Isaías, referente àquilo que ele viu. E a terceira parte, o chamado de Isaías para anunciar. Normalmente eles fazem essa divisão, e é uma divisão apropriada, e realmente dá um norte para nós. Então amanhã ou depois, vocês refletindo sobre esse texto, já podem utilizar mais ou menos essa diretriz, essa forma didática, que é mais ou menos o que muitos teólogos também dividem esse texto. O louvor a Deus, a reação de Isaías e o chamado de Isaías. Mas hoje, nós cremos que o tempo nos permitirá fazer um recorte acerca da primeira divisão. A primeira divisão nós podemos vê-la do versículo 1 até o versículo 4. Mas nosso convite é para nós nos atentarmos e fazermos um recorte, nos atentarmos ao versículo 1. Então nós vamos refletir sobre o versículo 1, que diz: no ano da morte do rei Uzias, eis que viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. A primeira sentença que nós retiramos aqui da palavra é: no ano da morte do rei Uzias. Primeira sentença, no ano da morte do rei Uzias. Isaías está nos apresentando aqui uma questão cronológica, nos apresentando o tempo, o momento em que passara essa visão. O momento em que o Senhor havia revelado para ele essa visão. Então era no fim do reinado do rei Uzias. O que a gente pode retirar dessa primeira sentença? Primeiro, já havia morrido o rei Uzias. E a gente sabe que num regime absolutista, que é o regime que o rei governa, quando um morre, outro toma o seu lugar, mas tem todo um momento, toda uma cerimônia formal a respeito da sua posse. Então, o rei já havia morrido, e eles estavam dentro deste momento de incertezas. O momento de, sem saber muito bem como seria o decorrer dos anos.
Então, nesse momento, nesse dado, nessa era, nessa época, o Senhor aparece para Isaías. E Isaías, então, ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele viu o Senhor assentado sobre o trono. Ele teve uma experiência celeste. Ele teve uma revelação do Senhor, uma teofania. Ele não viu como nós, se a gente sair aqui para a rua, ou olhar pela janela, o Cristo Luz aqui no cima, né? Estamos a poucos metros. Não. Ele não viu uma imagem. Ele não viu uma estátua. Mas ele viu o Senhor assentado sobre esse alto e sublime trono. Ele viu o soberano, o rei, sobre toda a terra e sobre todo o céu. Ele viu aquele que governa sobre tudo. Ele viu que o rei que governa sobre tudo estava vivo, estava sentado sobre o trono. Mas o que é importante a gente destacar antes disso? Vamos voltar um pouco à história do povo de Israel. O povo de Israel, antigamente, era regido, administrado por juízes. E o próprio Deus era o seu rei. Mas, na exata era de Samuel já avançado em idade, já chegando o momento do seu fim, já na velhice, o povo inseguro, não querendo a sucessão dos filhos de Samuel, eles pedem para Samuel: Samuel, elege para nós um rei. Samuel ficou muito chateado com esse pedido do povo. Achou que o povo estava negando a ele. Samuel então foi o quê? Foi orar. Foi perguntar para o Senhor qual que era a vontade de Deus para o povo, diante desse pedido. E o Senhor respondeu. O Senhor disse para Samuel: Samuel, conceda, faça o que o povo está dizendo. Mas entenda, Samuel, o povo não está negando a ti, está negando a mim, como seu rei. Então o povo escolheu Saul, o mais alto e o mais bonito, da tribo de Benjamim. Então Saul começou a reinar, depois Davi, Salomão, e assim por diante, até chegarmos em Uzias. Uzias foi um rei muito bom. Uzias reinou por 52 anos. E ele seguiu ao Senhor. Ele tinha o conhecimento de Deus e seguiu ao Senhor. Isso lhe foi motivo de muito êxito. Construiu cidades, edificou fortes, cavou cisternas, usou a tecnologia da época para angariar novos negócios, fez máquinas, lutou contra os inimigos, contra os filisteus e contra os árabes. E a sua fama sempre crescia. Mas o único pecado que ele cometeu, e a sua transgressão, e o mais severo, é que ele entrou dentro do templo e quis oferecer o incenso, acendeu incenso. Algo proibido para ele, porque era algo permitido apenas para os filhos de Arão. Mas, no seu contexto geral, ele foi um bom rei. E também teve o fim de todos os outros reis. Morreu. Morreu também. Então, mesmo sendo um bom rei, nós identificamos que a palavra de Deus que Isaías não viu Uzias assentado no trono. Isaías também não viu Davi assentado no trono. Mas ele viu o Senhor Jesus assentado no alto e sublime trono. Ele viu o Rei dos Reis. E por que ele viu?
o Senhor assentado no alto e sublime trono e não viu os demais. Porque somente o Senhor Jesus poderia salvar a nação. Somente Jesus poderia resgatar a nação. Somente Jesus poderia atender, somente soberano poderia atender a nação. Nós vemos que muitas pessoas, muitos reis, buscam cada vez mais com seu poder conquistar mais terras. Intentam ser grande, mas não conseguem. Mas Isaías viu o Senhor. Um pouquinho mais para frente, Isaías 9, 6 e 7. Ele não só viu, mas previu o nascimento de Jesus e o governo de Jesus. O texto de Isaías 9, 6 e 7 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então ele anunciou a vinda do Senhor Jesus, o menino que nasceu da linhagem de Davi, o rei de Sião, o qual o próprio Deus havia designado e constituído Jesus como rei de Israel. Em Salmos 2, 6 ele diz assim: eu mesmo constituí rei em Sião, o santo monte de Deus. Jesus não é um rei como os demais reis. Jesus não é como os outros demais. Todos aqueles que se assentam para governar. Timothy Keller diz no seu livro A Cruz do Rei, que se esse rei fosse igual ao outro, nós o seguiríamos por obrigação. Mas a diferença é que esse rei não é apenas alguém com poder e autoridade para dizer o que precisa ser feito, mas é alguém com poder e autoridade para fazer o que precisa ser feito. E então ele faz e oferece para nós como boas novas. Ele não fica imóvel ante aos governos que nos oprimem. Ele não fica imóvel, ele se levanta, sai do seu resplendor da sua glória e vem até nós. Ele não deixa barato. E ele vem como vencedor. Em João 12:31 ele diz: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o príncipe desse mundo será expulso. A vitória de Jesus é o declínio de Satanás. É o destrono de Satanás. Jesus não é apenas um rei. Jesus é um rei e uma cruz. Ele se deu por nós. E ele triunfou sobre a cruz. Ele venceu sobre a cruz. Ele ressuscitou. Isso é uma testemunha da sua excelência e da sua exaltação. Nós retiramos do credo apostólico a seguinte sentença: ao terceiro dia ressuscitou, subiu ao céu, está assentado à direita do Pai Todo-Poderoso. Ele morreu, ressuscitou, está assentado sobre o trono, governando, reinando. Então Jesus Cristo é o único rei que morreu, mas que ressuscitou. Cristo entra em seu reino, em seu domínio, e ele domina sobre a presente era. Essa era é reinada por Jesus Cristo. Mas a gente poderia tirar disso uma pergunta.
como nós aplicaremos isso? Como Jesus aplica o seu reinado? Como Cristo exerce a sua função de rei? A pergunta 45 do catecismo, maior ele vai responder. Cristo exerce as funções de rei, chamando o mundo um povo para si. Cristo exerce a sua função de rei, chamando do mundo um povo para si, dando oficiais, leis e disciplinas, e dando para governar, dando a sua graça salvadora aos seus eleitos, recompensando a sua obediência e corrigindo-o por causa dos seus pecados, preservando-os por causa dos seus pecados, preservando-os e sustentando-os em todas as tentações e sofrimentos, restringindo-os, vencendo todos os seus inimigos e poderosamente dirigindo todas as coisas para a sua própria glória e para o bem do seu povo, e também castigando os que não conhecem a Deus, nem obedecem ao seu evangelho. Então, Cristo Jesus, ele se apresenta como o Senhor da nossa vida. Nós somos dele. E o que ele exige de nós? Ele exige que nós abrimos mão da nossa autoridade sobre a nossa vida. E ele revela as aplicações da autoridade dele sobre a nossa vida. A autoridade, ela diz respeito ao autor, aquele que fez. Logo, ele é o autor da nossa vida. Ele nos criou, nos gerou também nele. E nos gerou uma nova vida nele também, por meio da sua morte e da sua ressurreição. Então, se nós olharmos mais uma vez para o texto, ao qual eu falei no começo, a respeito daquilo que Isaías viu e a respeito da sua reação. A reação de Isaías ao ver o Senhor foi dizer: ai de mim, estou perdido. Ai de mim, estou perdido. Então, se nós pegarmos essa sentença e olharmos o texto, o capítulo 1, capítulo 6, versículo 1, dizendo que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E se nós confrontarmos a nossa vida, nós temos aqui motivos de confissão ao Senhor. Nós temos motivo aqui de nos colocar diante do Senhor. E dizer: ai de mim, pelas vezes que meus lábios não acreditaram no seu governo sobre a minha vida. Ai de mim, porque muitas vezes não confio nele. Ai de mim, porque eu não acredito no seu juízo. Ai de mim, porque eu quero me levantar e eu quero me assentar no trono. Ai de mim, porque eu quero ser senhor da minha vida. Ai de mim, porque eu quero dominar sobre todas as coisas. Ai de mim, porque eu quero adoração para mim. O texto nos leva a confessar ao Senhor. Ai de nós. Nós temos um governante. Nós temos alguém que é rei sobre nós. E muitas vezes nós queremos governar a nossa própria vida. Muitas vezes nós queremos reinar sobre a nossa vida. Optar sobre a nossa vida. Mas o Senhor está nos dizendo: ai. E o Senhor está nos dando uma boa notícia também. Porque Ele nos apresenta a vida dEle. Nos apresenta as suas boas novas. As boas novas é que Ele não nos deixa ensimesmado, não deixa em nós conosco mesmo, mas Ele nos chama para Ele, nos chama para olhar para Ele, nos chama para ver o seu trono,
ver que realmente existe um rei que domina sobre todas as coisas, ver que acima de nós está ele exaltado, não nós, mas ele está exaltado, porque Deus o exaltou sobre todas as coisas. Então nisso, ele revela a sua autoridade sobre nós, dizendo que ele governa sobre as nossas vidas. E pela sua graça salvadora, ele nos elege. Thomas Hobbes diz que Deus é rei de toda a terra, em razão do seu poder, mas dos seus escolhidos, em razão do seu pacto. O Senhor fez uma aliança conosco. E a sua aliança é inquebrável. A sua aliança não rompe. Ele nos salvou de uma vez por todas. Nos redimiu de uma vez por todas. Ele nos predestinou para Ele. E nos trouxe para Ele. Nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos nele. E agora, o que Ele espera de nós? O que Deus espera de nós? O que esse rei espera de nós? O mineiro leu Mateus 6, hoje. Um pouquinho para frente daquele que ele leu, em Mateus 6, 31. Depois daquilo que ele falou, o Senhor Jesus diz que é o Sermão do Monte, o Senhor Jesus está pregando. Ele vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. As coisas que o mineiro falou, o Senhor diz que será acrescentado. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque o reino de Deus já está entre nós. João começou a pregar: eis que já chegou o reino de Deus. Jesus Cristo também, a sua primeira pregação, começou a dizer: arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Hoje nós recebemos a revelação do Rei. Ele se apresenta para nós com todo o poder e autoridade. E o seu domínio é sobre nós. O seu domínio é sobre a sua igreja. E ele exerce o seu domínio. Ele é absoluto e tem esse domínio completo. E ele julga com justiça e equidade. Ele é o Rei da glória. Semana passada o Tiago falou sobre a glória de Deus. Ele é o Rei da glória. Tiago falou a respeito da glória de Deus, do começo, onde começa lá nos céus. A respeito da glória de Deus nos céus, a respeito da glória de Deus sobre as nossas vidas, a respeito do nosso chamado para glorificar a Deus. Ele é o Rei da glória. E hoje nós somos livres. Livres para adorá-lo, não para escolher. Porque nós estamos cativos a Ele. E o que Ele fez nos faz constrangidos. Nós nos servimos por sermos constrangidos àquilo que Ele fez. Então, desta forma, independente de governo, independente de administração pública, independente das tensões políticas, independente da economia, independente das questões relacionais, independente das incertezas para esse ano, para os próximos anos, nós somos convidados hoje a olhar para esse Rei e depender exclusivamente da sua administração, porque a sua administração não falha, não erra, a sua administração não é corrupta, ela é exata. Também, independente dos diagnósticos ruins, doenças, independente dos dias ruins, mesmo que nós olhamos certas injustiças, e mesmo que a esperança se acabe, existe um rei que está assentado e governa sobre todas essas situações.
e ele exerce juízo sobre toda a terra. Ele assiste a todos. E ele assiste também os fracos e os necessitados. Ele contempla aqueles que precisam, aqueles injustiçados, aqueles sem famílias. Ele assiste e contempla a vida de cada um. O salmista vai dizer no Salmo 72, do 12 ao 13, porque ele acode o necessitado que clama, e também o aflito ao desvalido. Ele também tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma dos indigentes. Nós éramos indigentes, mas ele nos adotou para a sua família. Nos fez seu filho. E nós pertencemos a ele. Então, no reino de Deus há abundância, há fartura. No reino de Deus há festa. Porque ele venceu. Ele venceu o nosso inimigo. Ele venceu. Tudo está debaixo dos seus pés. Ele é o Senhor dos exércitos, que entrou na batalha para vencer por nós. Ele venceu por nós e para nós. E o convite dele nessa noite é para vivermos no seu reino. No seu reino de paz e de justiça. Um reino seguro e inabalável. O Isaías, no capítulo 11, ele vai descrever um pouco a respeito do reino de Deus. Como que é o cotidiano no reino de Deus. Ele vai dizer assim: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essa é a descrição do reino de Deus. Não é a descrição da ilha de Utopia, como Thomas More descreve. Não é essa ilha de Utopia. Esse é o reino de Deus. E ele nos chama para adentrarmos ao reino de Deus. Sou chamado para crianças, jovens, anciões, para entrar ao reino de Deus. Vinde, vinde, cear com o rei. Vinde entrar na presença do rei, porque o véu já foi rasgado. Nós podemos adentrar. Já podemos adentrar porque hoje já existe o reino de Deus. Nós estamos já vivendo no reino de Deus. Sabendo que o dia do Senhor está próximo. E o Senhor enxugará dos olhos todas as lágrimas. O Senhor curará todos os feridos. Tirará todas as chagas. No reino de Deus não haverá Covid. Como diz o Fábio, no reino de Deus haverá carne gorda. No reino de Deus, a festa, a júbilo. E hoje nós somos chamados para adorá-lo, servi-lo e contemplar o Rei de Deus, reino de Deus. Que logo ele virá e fará novos céus e nova terra. Essa é a nossa esperança. Que existe um rei assentado no alto e sublime trono. E a orla de suas vestes cobrem todo o templo. Serafins estão sobre ele. Clamam, cantam, santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. O Senhor se revela à sua igreja. O Senhor se revela para nós, a fim de contemplá-lo, vermos a beleza da tua santidade e possamos ir adiante, caminhando,
olhando para o céu. Que a nossa esperança não falhe. Que a nossa confiança no Rei não cesse. Que nós possamos depositar a nossa vida nele. E que ele possa reinar sobre todos os aspectos da nossa vida. É claro que o texto tem muitas outras coisas. Mas que isso possa estar nos alimentando. Que isso possa estar nos chamando, nos convidando a olhar para ele. A vivermos uma vida servindo a ele. Para o louvor e para a glória do nome dele. Feche os seus olhos. Pai, estamos diante de Ti. Nós abrimos o nosso coração, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Senhor, dos nossos pecados, das nossas falhas. Porque também nós negligenciamos, Senhor, a Tua palavra. Tenha misericórdia, Senhor, por nós muitas vezes não confiarmos em Ti. Tenha misericórdia, Senhor, porque muitas vezes queremos reger a nossa própria vida. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, do nosso coração. Há tantos ídolos, Senhor, em nosso coração. Há tantos deuses, Senhor, em nosso coração. Ó, Pai, que nessa noite nós possamos adorar somente a Ti. Contemplar somente ao Senhor. Abra os nossos olhos, Pai. Abra os nossos olhos. Assista, Senhor, nas nossas vidas nesse instante. Tantas coisas que nós realmente não temos controle, Senhor, sobre as nossas vidas. Tantas coisas que são impossíveis para nós. Tantas coisas que são difíceis para nós. Mas ela não é, Senhor, para Ti. Senhor, Tu sustenta com o Teu poder, Senhor, esse universo, com a palavra do Teu poder. E Tu traz tudo à existência, Senhor, com a Tua palavra. Ó, Pai, ajuda-nos, Senhor, nesse instante. Ajuda, Senhor, as nossas fraquezas. E que possamos, Senhor, ser alimentados com a esperança, Senhor, do Teu reino que já está entre nós. Que possamos ser vivificados, Senhor, para contemplar e viver, Senhor, para a Tua glória. Viver, Senhor, no presente tempo, para o louvor da Tua glória. Viver, Senhor, nesse presente tempo, Senhor, glorificando o Teu nome, Senhor, porque o Senhor tocou as nossas vidas. A Tua brasa, Senhor, tocou, Senhor, os nossos lábios impuros. E nós fomos perdoados, sarados, Senhor, de todos os pecados. E nós podemos clamar hoje e cantar: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Glória seja dada ao Teu nome, Senhor, tanto hoje como no dia eterno. Amém. Vamos cantar essa canção. Depois eu vou pedir para o Pai encerrar com doxologia. Oração. Quem quiser ficar de pé. Seu santo
nos céus eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Queridos, antes de invocar a bênção apostólica, a doxologia, nós sentimos o desejo no coração de orar pelo casal que está indo embora. Jorge e a Camila, vocês vão embora essa semana? Agora? Faz favor, vem cá. Eu vou pedir, vem com as crianças, vou pedir para a Rebeca e o Tiago abraçá-los. Nós somos uma família. E a gente sente quando as pessoas vão embora. Muito. Muitas pessoas queridas passaram por aqui, mas diante da permissão do Senhor, da vontade do Senhor, eles voltaram para suas cidades. Deixam saudades. Deixam boas recordações, lembranças. E o Jorge e a Camila são conosco há algum tempo, já há alguns anos. E nós vamos orar por eles e vamos continuar orando. Que é assim que a gente faz. Estenda as suas mãos. Ó Pai amado, Pai querido, Senhor da glória. Glorioso é o Senhor, glorioso é o seu nome. A terra está cheia da tua glória, Senhor. A terra está cheia da sua glória. Nós queremos dizer que o Jorge e a Camila, o Arthur e a Miriam está cheio da tua glória. Senhor, nós queremos dizer que não só a cidade de Balneário Camboriú está cheia da sua glória, mas também a cidade que eles vão morar, Rolândia, está cheia da sua glória. O trabalho que ele vai fazer, Senhor, está cheio da sua glória. A casa que ele vai morar, Senhor, está cheia da sua glória. Os seus vizinhos, cheio da sua glória. A igreja que ele vai congregar, cheio da sua glória, Senhor. No nome de Jesus, Pai, nós estamos invocando as bênçãos do Senhor. Nós estamos abraçando, beijando e despedindo eles na graça, na paz do Senhor, para que eles vão em paz. Eu quero invocar a bênção do Senhor, ó meu Deus, ó Espírito Santo, sobre a vida do Jorge, como marido, como cabeça da casa, Senhor do lar, que ele venha amar muito mais a Camila, amar como Cristo amou a igreja, amar muito mais, cada dia mais, o Arthur, a Miriam, Senhor, amando, ensinando a tua palavra, amando, orando, amando, cumprindo com, ó Senhor, a tua graça, teu amor, amando, Senhor, cuidando, Pai, no nome de Jesus. Abençoe a Camila, Senhor, certamente com o coração partido, por deixar seus pais, seus irmãos,
Mas também, Senhor, que lá na igreja ela vai encontrar muitos pais, muitos irmãos. Oh, Deus querido, abençoe os teus filhos. Abençoe poderosamente. Que Isaías 45, 2 e 3 venha cumprir nas suas vidas. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, as trancas de ferro, e dar-te os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais, sou o Senhor, seu Deus. Toda glória e honra e louvor a ti damos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos na doxologia? Antes da doxologia, nós temos uma facilidade de olhar em crise, olhar em situação difícil, olhar nas guerras, nos atentados terrorista, na separação, no divórcio, olhar nos femicídios, nos homicídios, na calamidade. Nós temos a facilidade de conversar sobre isso daí, como uma esponja, né? Muito isto. Mas, queridos, vamos crer e verbalizar. A minha casa está cheia da glória de Deus. O meu trabalho está cheio da glória de Deus. A minha família está cheia da glória de Deus. A cidade está cheia da glória de Deus. A minha igreja está cheia da glória de Deus. Porque o diabo é o maior mentiroso da terra. E ele fica nos bombardeando com coisas ruins. E lembra o que a palavra de Deus está dizendo? A terra está cheia da glória de Deus. Amém? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço, para vos apresentar exultação, lados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. Deus te abençoe e te guarde, guarde de toda doença, guarde de pecar, guarde do mal. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça maravilhosa de Jesus o Cristo, que o grande amor, o amor incondicional de Deus que é Pai, o Abba, o Paizinho, que a comunhão, a consolação, a presença, a direção, o conforto do Espírito Santo permanece com cada um de nós e todos dizemos amém. Terça-feira, quinta e domingo que vem.